Muito boa noite, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui mais uma terça-feira para este encontro do Grupo de Estudos do Direito Sistémico. Estamos a fazer a leitura desta obra de Bert Hellinger, A Cura. Vamos iniciar agora a página 26. Para fazer a leitura temos o Eurico. Obrigada, Eurico, por se disponibilizar a ler aqui para todos nós. E temos para nos orientar o nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, por estar aqui conosco, pela sua dádiva para todos nós também. Recordo que este encontro acontece às terças-feiras, sempre a esta hora, às 20h30, nesta mesma sala Zoom e com o mesmo link. Este encontro é gravado e mais tarde a gravação disponibilizada no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. René, passo agora para você, por favor. Obrigada. Muito obrigado, Manuela. Vocês então podem acompanhar os grupos que vocês não perderam no YouTube, a sequência, os vários livros. A colega Dilena está sempre repostando isso, no grupo de estudos de direito sistêmico no Facebook, e lá também, tanto no grupo de estudos quanto no YouTube, vocês também podem colocar suas dúvidas. Nós vamos acabar chegando até aqui. E que eu saiba, a gente não tem nenhuma pendência nesse sentido. Então eu já passo direto para o Eurico para fazer a leitura aí. Por favor, Eurico. Boa noite, Renê. Boa noite, pessoal. Eu também. Antes de prosseguir, trazendo à tona essas frases na própria alma e com isso extinguindo o seu poder, abordarei uma terceira e importante frase, com a qual alguém se despede internamente de sua vida. Ela se chama Eu também. Essa frase, ela é dita, por exemplo, a um gêmeo que morreu ou a um irmão abortado. Geralmente é uma frase de uma criança, o comportamento agressivo de uma criança. Apesar de ser ainda tão pequena, muitas vezes tem suas raízes nessa frase, embora ela se articule apenas através de um sentimento. Essa frase está intimamente ligada à frase Eu sigo você. Ela se dirige, ao mesmo tempo, aos vivos. É um apelo a eles e busca colocar algo em ordem, geralmente como um último esforço. Já se pode prever as consequências abrangentes dessas frases sobre a saúde em uma família. Para poder compreendê-las e suas consequências, prossigo com essas reflexões, dizendo algo sobre as ordens do amor. Até agora, pode parecer que os movimentos do amor, que agem em nossa alma coletiva, pesam mais sobre seus membros do que os ajudam. Contudo, nossa alma coletiva segue ordens que lhes são pré-determinadas, partindo de fora, ao contrário do campo espiritual, que obscurece nossa percepção através de sistemas de crenças, e tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana. Essas ordens são pré-estabelecidas nas nossas relações humanas e, assim, na nossa alma coletiva. Elas também são trazidas à tona através das constelações familiares. Em primeiro lugar, através de violações contra tais ordens, através do seu oposto, de suas desordens. Falarei agora sobre cada uma dessas ordens e seus opostos. Basicamente, trata-se de apenas de duas: o direito de igual pertencimento. Nossa alma coletiva dá importância fundamental à completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro: minha vida possui prioridade sobre a sua. Observamos isso quando alguém aborta ou doa um filho.
Muitas vezes, um indivíduo é excluído por não satisfazer as exigências morais desse grupo. Quem define essas exigências morais é o chamado campo espiritual. Quem decide que pode ou não pode pertencer. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento para todos. O campo espiritual justifica essa exclusão por meio de sua moral. A ordem espiritual superior, que concede a todos, aos que pertencem ao mesmo direito de pertencimento, não tolera exclusões. Se mesmo assim isso ocorrer, ela coloca em movimento, em ação, que resgata o excluído, utilizando outro membro da família como representante. Este deve, então, representar o membro excluído, mesmo que tenha consciência disso. Como consequência, esse membro da família também se sente excluído. Movido por uma pressão interna, ele também se exclui e se comporta de maneira tal que precisa ir embora. Por exemplo, tornando-se culpado ou doente, ou colocando a própria vida em jogo, perdendo-a, a não ser que outro membro da família diga internamente a ele: eu por você. Por exemplo, uma criança, com isso, a desordem da exclusão passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Você ainda pode me acompanhar? É demais para você? Você se reconhece nos movimentos que fazem adoecer? Devo interromper aqui meus esforços no sentido de trazer à tona diversos panos de fundos ocultos daquilo que faz adoecer? Por favor, quero que fique claro para você que, acima de tudo, o que me importa aqui são os caminhos que possibilitam a cura. Suporte um pouco mais, até que apareça finalmente a luz no fim do túnel, que leva ao lado de fora. Só um instantinho, Eurico. Uhum. Eu acho interessante parar aqui nesse ponto, porque eu quero retomar um pouco a questão do eu também. Mas muito interessante esse parágrafo, o antepenúltimo parágrafo que você leu. Quando a gente tinha aulas com Bert Hellinger, ele ia nas reflexões dele, após uma constelação, após um exercício, ele trazia uma reflexão. Essa reflexão geralmente estava relacionado àquela constelação ou àquele exercício. E aí ele sentia o grupo e perguntava: devo continuar mais um pouco? Porque apareciam realmente, às vezes, dinâmicas ocultas que eram chocantes. Porque nós estamos no nosso transe, nós estamos no nosso hábito, e de repente aparece uma coisa que a gente fala: nossa, mas isso é. Caramba, está acontecendo com o Eurico, mas eu sei que tem isso na minha família também, mas eu não sei se eu falo que eu reconheço isso ou que eu não, e aí a gente entra na questão da exclusão. Né? Quer dizer, em toda a família, em todo o sistema familiar, existem esses movimentos de exclusão, de segregação, de afastamento, de separação, e a gente pode aí citar, por exemplo, os preconceitos, né? Preconceitos étnicos, políticos, raciais, quaisquer que forem, intelectuais. Né? E recentemente eu estava facilitando, né, um processo de uma mulher que trouxe a questão do abuso. E ela falava de várias situações em sua vida onde haviam relacionamentos abusivos. E conforme fomos conversando, ela falou: olha, isso remete até uma cena de abuso intrafamiliar. Né? Quer dizer, a primeira vez que isso aconteceu foi dentro de casa. E aí vinha um misto de sentimentos de dor, tristeza, medo, nojo e raiva. E parte desse sentimento de raiva vinha em relação à mãe, né? Porque ela falava: minha mãe, ela não via que isso acontecia. Essas eram os relatos dela. Né? Fizemos o processo,
né? Lembrando que cada história precisa ser verificada no campo, né? Então, cada abuso é cada forma é uma, então isso foi visto, e nesse caso aqui, percebeu-se que a mãe, aquela que foi falada, ela não fazia nada, também sofria abuso. Não só da pessoa que abusou da filha, como também de pessoas do sistema familiar dela. E aí olhamos para a mãe da mãe, a avó, e novamente vimos um padrão abusivo. Quando eu falo de abuso, físico, verbal e sexual, né? Então existem vários tipos de abusos aí e eles foram verificados. E foi uma constelação silenciosa. E a cliente percebia esses movimentos, olhava para mim, assentia. E quando eu sentei ao lado dela, ela falou: eu não fazia ideia. E aí eu disse: fale para o campo, né? A constelação ainda seguia. Eu também. E na hora que ela falou eu também, a representante da mãe chora, olha para a representante de sua mãe e fala: eu também. Então a gente está falando do amor cego, e nesse caso específico aqui, de uma dinâmica que machuca, de uma dinâmica que causa dor e sim, que traz doenças. As lealdades invisíveis, elas muitas vezes encobrem dinâmicas ocultas na família. E a constelação familiar, ela pode mostrar essas dinâmicas ocultas, né? Trazer elas à luz. Logicamente, dentro do sistema familiar daquele cliente e com o cliente presente no campo, né? Então, a gente não tira coelho da cartola, né? A gente não vai mostrar uma dinâmica oculta de alguém que não está no campo, né? O cliente está no campo e ele que vai validar ou não aquilo que ele está vendo, né? Como dizia Karen Schöber, ela perguntava para o cliente: isso tem a ver com o filme da tua vida? Tem a ver com a tua história? Você se identifica com essas dinâmicas? E muitas vezes o cliente, em parte, se identifica e outra parte não. Ele está assombrado, ele está assustado, mas uma parte assente. Ela fala: eu não fazia ideia, uau, agora eu vejo. Então esse eu também, como o Hellinger muito bem colocou aqui, ele quase que está junto com eu sigo você. Eu como você, né? Eu por você, né? Então a gente percebe isso nessas relações, como o Hellinger fala, de irmãos. E, por incrível que pareça, a gente percebe isso também nas relações de casais. E não por acaso, digamos que aqui eu tô vendo o meu interlocutor, né? Eu estou olhando para o Eurico aqui na minha tela. Então, digamos que nós temos uma relação, somos casados, e eu sou primogênito, e ele também. Por acaso, né? Por acaso somos dois primogênitos. E muitas vezes a gente vai se deparar com uma dinâmica agressiva ou que nos faz mal, e de repente a gente olha um para o outro e fala: eu também. Né? Finalmente eu reconheci que eu também, essa dinâmica que você tem comigo contra mim, eu também tenho contigo contra você. E eu aprendi ela já antes, né? Então a gente vai tomando consciência, a gente vai desvelando, né, essas brumas do transe e se encontrando como humano, né? E logicamente que isso não invalida a família, né? Todos nós temos dinâmicas ocultas, mas na hora que olhamos para essas dinâmicas ocultas, possivelmente o que antes estava excluído, escondido, pode vir à luz e talvez possa assumir um lugar melhor, né? E quando eu falo um lugar melhor, isso a gente também vai ver com cada cliente, né? O que é esse lugar melhor, né? E provavelmente um lugar de inclusão, um lugar de reconhecimento, né? Às vezes esse lugar até olha, você está fora do campo, mas eu sei que você está aí,
né? Então, é um reconhecimento de uma exclusão, ainda não é uma inclusão, né? Então, às vezes, são processos, precisa-se de um tempo para esse movimento acontecer, né? Então, foi só esse recorte que eu quis fazer. Eurico, você gostaria de comentar alguma coisa? Ou algum dos colegas gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade aí para abrir o microfone e falar. Uma coisa que acho que vale a pena a gente observar, né, que o Bert ele frisa um pouco, que esses movimentos que proporcionam a cura, eles vêm de fora para dentro do campo, né? Ou seja, eles vêm dessa ordem espiritual superior para dentro do campo sistêmico, dentro desse sistema de crenças que a gente chama de campo espiritual, né? Então a gente precisa sempre observar, está sempre observando que para haver uma mudança precisa um movimento exterior ao campo espiritual, a esse sistema de crença, porque se essa mudança se depender do sistema de crenças, do campo espiritual, desse sistema de crença a que nós pertencemos dentro da família, é muito difícil haver alguma mudança, porque a gente vai continuar dentro daquele mesmo padrão, né? Então, eu acho interessante, se você puder falar um pouquinho sobre isso também. Isso daí dá nó na cabeça, viu, Eurico? Tá. Eu realmente me peguei várias vezes pensando nisso, né? Nessa questão dos níveis de consciência, né? Consciência pessoal, a familiar sistêmica ou a espiritual. E a gente tem um facilitador, eu acho que é holandês, chama Van Koppelhout, e ele tem um livro que fala La Sim. sanación que viene de afuera, né? A cura ou o processo de cura que vem de fora, né? E aí ele fala de elementos realmente da natureza, usar recursos da natureza. Vale a pena falar aqui que ele trabalha muito na linha do xamanismo, né? E ele Sim. traz isso, essa reflexão, né? E temos aí a doutora Guni Baxa, que falava que os recursos estão dentro do sistema familiar, né? Se referindo aí a avós, a irmãos, a tios, né? Hum. Mas que muitas vezes eles estavam a parte daquele subsistema dentro do sistema, né? Então, de repente, eu me juntei com a Manuela nesse grupo aqui e a gente te exclui. Só que assim, é tão sutil que ninguém do grupo aqui percebeu. Você sentiu, porque você sabe que é mirado em você. Eu e a Manuela sabemos, né? A Manuela, coitada, né? Não tem nada a ver com a história, mas agora ela está no meio do bolo, né? E a gente insiste nisso. E aí você vai começar a falar para as pessoas: pô, você não percebe que o Renê está fazendo isso comigo? Não, não. Ninguém percebe, né? Porque é uma coisa desse subsistema contra você nesse sistema. Muitas vezes precisa vir algo de fora, né? Uma pessoa, às vezes, né? Um consultor externo, um facilitador, que numa observação neutra, quer dizer, sem afeto, né? Sem apego nem ao Eurico, nem a Manuela, nem ao Renê, e vai falar: nossa, mas vocês sempre se tratam assim? E aí, de repente, as pessoas que estão dentro do grupo, a Cleusa, fala: é mesmo, né? Faz um tempo já que o Renê está fazendo isso. Né? Então, aparecem as coisas, mas assim, dentro da consciência familiar, dentro do transe, não. Né? Às vezes até uma coisa grave, né? Racismo tal, dentro daquele sistema é supernatural, né? É um transe familiar. E aí, quando vem alguém de fora, vem um amigo, vem um pastor, fala: olha, toma cuidado, tal. Mas por quê? Todo mundo é assim. Não, não, não. Não é todo mundo. Né? Esse subsistema aqui tá assim. Né? E muitas vezes, se uma criança pequena nasce nesse exemplo, ela vai sofrer muito quando ela começar a integrar outros sistemas. Ela vai para a socialização secundária, com os amiguinhos, com os coleguinhas, tal, e ela vai perceber que ela não consegue se encaixar.
E a gente está exatamente no capítulo do pertencimento, né? Então, aí a consciência pessoal, familiar e espiritual mostra tipos de pertencimentos diferentes, né? Na pessoal e na familiar me sinto pertencente, mas na espiritual não. Quer dizer, eu sinto que não. E não é uma coisa clara para mim. Por que eu não posso participar? Né? Por que eu não consigo me inserir aqui? Então eu tenho que fazer toda uma revisão de crenças. Só que aí acontece o quê? Eu começo a rever minhas crenças na psicoterapia, no coaching. Aí de repente a mamãe e o papai falam: "Ah, você tá estranho, hein? Tá esquisito esse negócio". Porque você começa a colocar em xeque certos padrões que naquela família são naturais, né? Como Hellinger falava, es ist eine Sippe, é um bando, a família é um bando, ele usa esse termo, né? É um bando que se junta e ele é gregário. E muitas vezes as leis, e quando eu falo leis, eu não estou falando de leis humanas, né? As regras, o ordenamento dentro desse microgrupo é específico desse microgrupo, que tem a ver com coisas que aconteceram com esse grupo, né? São crenças que, em algum momento, sim, elas foram válidas, foram saudáveis, garantiram pertencimento, mas hoje elas estão desatualizadas, elas estão complicadas, né? E a gente pode, de repente, pegar aqui, né, Eurico, a gente às vezes fala, né, da questão, né, de grupos de homens, isso tem aparecido nos grupos de homens, essas mudanças culturais, né, do homem dos anos 60, né, do pai, né, uma cultura pai orientada, né, o pai tinha a ordem, a regra, e isso mudou, né, não é mais pai orientada, às vezes são mãe orientadas, né? Existem mulheres agora nesse acesso, existem homossexuais, existem bissexuais, existem pessoas LGBTQ+, e aí o homem, né, que tem uma referência dos anos 60 fala: meu Deus, o mundo está perdido, né? Realmente, se você ficar com aquela crença dos anos 60, você vai falar: eu não tenho lugar de pertencimento aqui, né? Porque houve uma mudança de fora, né? Aí é aquela coisa da alma do povo, né? Esse movimento que a gente viu feminino, da sexualidade, né? Dos direitos sexuais, veio de fora, e foi um movimento cultural, né? Que sempre existiu, né? A gente pode voltar lá para a cultura grega da época de Sócrates. A gente pode falar de vários períodos onde houveram movimentos assim de expansão. Mas como a nossa expiração e inspiração, a gente inspira e expira, a gente expande e se recolhe. A cultura tem isso também. E muitas vezes vêm coisas de fora, novas, que na hora que entram, elas criam um novo espaço. Elas desacomodam certas coisas. Isso, às vezes, adoece também, porque eu estou tão preso, né, tão inflexivelmente agarrado naquilo que eu tenho como uma verdade, como certo, que eu não consigo dar lugar para o novo. Né? E aí eu vou, de repente, virar para o Eurico e falar: olha, essa constelação que você fez aí não me diz nada. Essa constelação que você fez não me diz nada. E o Eurico vai falar: olha, é o que é. Né? O Eurico facilitou uma constelação a partir de um tema. Né? Ele não pode criar um teatro. Né? Aí a gente vai para outra coisa, a gente vai para o psicodrama. Né? Só que aí no psicodrama, detalhe, existe o script e aí existem as coisas que acontecem no decorrer do script, que foi isso que Levi Moreno percebeu que era um fator terapêutico. Né? Primeiro, os atores interpretavam papéis muito próximos de sua própria vida, e segundo, de repente vinham falas de algum lugar que não estavam no roteiro. E o Moreno já fala aí de algo que hoje a gente fala do campo. Já tinha uma questão aí do campo acontecendo. Existia uma outra
consciência entrando aí, né? Mas precisou de anos aí, de várias inspirações e expirações, para a gente, de repente, ter uma Thea Schoenfelder, Lily Cadis, Virginia Satir, Bert Hellinger, né? E hoje, né, outros que olham para isso como lealdades invisíveis, amor cego, níveis de consciência e ordens do amor, né? Então, a pergunta que o Eurico fez, uma pergunta muito importante para nós facilitadores, que a gente sempre tem que revisitar. Por isso que muitas vezes nos livros do Bert Hellinger a gente revisita esses conceitos, né? Elas são a base da constelação familiar, né? O facilitador vai voltar sempre para as ordens do amor, para a lealdade e para os níveis de consciência. E por incrível que pareça, não importa se você tem 1 ano de prática, ou 10, ou 15, isso ainda vai causar dúvidas, né? Por causa dos seus processos pessoais, familiares, ou talvez até espirituais. Mais ou menos isso, Eurico, ou você quer Não, complementar? genial a sua contribuição. É isso mesmo, é exatamente isso. E eu sempre coloco nos grupos, né, para quando eu participo de algum workshop, né, é mais ou menos nesse sentido. A gente está dentro de uma determinada ordem, aí surge algo novo, a coisa entra toda ali em desordem, aí a gente tem que organizar novamente. E aí a gente evolui, né? Aí a gente evolui. A gente está dentro de uma determinada ordem, está tudo funcionando direitinho dentro daquela determinada ordem, né? Aí chega alguém com uma ideia nova, diferente daquela crença, daquele grupo, desse sistema de crenças, e aí a gente precisa se organizar novamente. A teoria é mais ou menos lá o pensamento da teoria geral dos sistemas, né? Ordem, desordem, organização. Aí quando a gente se organiza, fica tudo ordenado. Aí vai surgir algo que também vai mudar e que vai proporcionar. E aí nós estamos aqui hoje, né? Senão a gente estava lá nas cavernas ainda. Aliás, é engraçado, né, Eurico? Você começou a leitura na página 26 e o título é As Desordens do Amor, e você leu As Ordens do Amor. Ah, Ou seja, sua cabeça estava nas ordens do amor, né? E foi isso que veio, né? Mas é isso mesmo, quando a gente fala de ordens do amor, a gente está falando das desordens do amor, né? Porque o que está ordenado no meu sistema, talvez para você esteja desordenado, né? Logicamente, porque nós viemos de culturas familiares diferentes. E aí, fantástico você trazer a teoria geral dos sistemas, né? Que aí eu entro na pergunta que a Vera Lúcia fez aqui. Não sei se eu entendi bem, né? Ela coloca: a cura vem do espírito superior e outras vezes vem do campo familiar. Se a gente pensar na teoria geral dos sistemas, né, o sistema ele se autorregula. Ele tem entropia positiva e negativa. Enquanto aquele sistema familiar, e aí eu posso falar aqui para vocês com aspas meio grandes, por mais disfuncional que seja, continuar gerando vida, ele vai seguir disfuncional. Até que alguém fale: ô amigo, isso aí não tá legal. E aí ele vai falar: mas pra gente tá, né? E aí você tem, às vezes, sistemas culturais que, em determinado local, em determinado nicho, eles funcionam muito bem. Mas se você traz eles para um campo maior, você tira eles lá de Araraquara, traz para São Paulo, não funciona. Ah, eles são errados? Não, não é que eles são errados. Eles são funcionais naquele sistema lá. Aqui eles são disfuncionais. Né? Então a gente nunca pode esquecer também o contexto, né? Que é fundamental na teoria geral dos sistemas. Qual sim. que é o contexto onde está inserido aquele sistema? Então, sim, a gente pode falar não cura, mas o processo terapêutico, né? O movimento, às vezes, vem dessa consciência espiritual de fora, às vezes ele está dentro da própria família. E a gente não pode esquecer, né, que quando o Eurico vai procurar uma constelação, porque de repente algo está disfuncional dentro da família dele, é o quê? É um membro desta família buscando respostas. Então, sim, o sistema familiar está procurando também se regular.
porque na vida atual do Eurico aquilo não funciona mais. Então é aquela coisa, ele é ovelha negra. Olha, até a página 28 dava, agora não funciona mais. Eu quero sair desse lugar, né? E talvez se eu pedir autorização formal para os membros da família, ninguém vai falar sim para mim. Vão falar, não, continua aí que tá bom. Então eu preciso romper com algo que foi pré-estabelecido. Novamente, a gente está falando de inconsciência, estamos falando de lealdades invisíveis, mas que o sistema estava regulado com isso. O podre da família, o dedo podre da família era o Eurico. O Eurico faz uma constelação, tudo se reorganiza. E isso leva um tempo. Isso traz choques. Né? Então, não é aquela coisa, né? Eu vou fazer uma constelação e minha família vai ficar linda, maravilhosa e cheirosa. Né? Às vezes vai dar uns pau, né? Vão ter reorganizações, vão ter... A questão é que a gente está levando para o nosso cliente qual que é a responsabilidade dele na mudança. Né? Então ele traz, minha mamãe é malvada, meu pai é ruim, meu irmão também. Tá, e aí, qual que é a tua parte nisso? Né? Então, o facilitador ele vai trabalhar nesse sentido, porque isso tem força. Eu posso movimentar o meu corpo no campo. Agora eu não posso pegar lá o Eurico e mudar o campo dele. Só com o consentimento dele, só com o movimento dele. Né? Então, aí a gente está alinhado com as ordens do amor. Aí a gente está alinhado com as ordens da ajuda. Né? Por isso que o Hellinger colocava sempre essa palavra ordem na frente, né? Ordnung, ordenamento. Qual que é o ordenamento desse sistema? Qual que são os lugares desse sistema? Então, dentro da casa do Eurico é de um jeito. Aí a gente vai no encontro dos Rodrigues, né, da família do Eurico, é outro ordenamento, mas ainda tá lá. Aí a gente vai no clube que o Eurico frequenta, aí você já vai ver diáspora, você já vai ver coisas muito diferentes acontecendo, mas mesmo assim tem um discurso parecido. Né? Time de futebol do Eurico, tal. Então, lugares de pertencimentos que mesmo que tenham coisas dissonantes, funcionam. E aí, de repente, você vai casar, e aí você fala, opa, aqui tá pegando. Esse pessoal é muito estranho, é muito diferente. Né? A igreja deles é esquisita. Né? E não, ela não é esquisita, ela é diferente. Né? E às vezes eu preciso de um tempo, e a gente está falando aí de 6 meses a 3 anos, né? Para se adaptar a mudanças, né? Aos lutos dessa mudança. E eu não sei se o outro lado vai se adaptar a mim. Por isso que casamento sim, é um compromisso sério, é um movimento sério, e o tempo todo eu e o outro estamos nos movimentando. Carl Gustav Jung comparava o relacionamento afetivo, agora não precisa ser casamento, mas né, amoroso e tal, como uma reação química. Então, duas pessoas se encontram, elas têm uma reação química muito poderosa, às vezes de união ou de repulsa. Digamos que elas têm uma de união, os dois. Mas na hora que vão para o contexto familiar, vai ter outra reação química, que é a família de um e a família do outro. E aí a gente pode ter de novo uma união ou repulsa. E aí a gente vai para o sistema social. Então, os sistemas que nos constituem, e no meio disso tudo, as consciências. Por isso que eu falei para você, Eurico, dá nó essa pergunta. Dá nó. São muitas camadinhas, né, que a gente tem que olhar. Mas que o Hellinger olhava e muitas vezes ele parava o seminário e explicava para a gente. Ele pegava aquele caso, ele destrinchava, e como ele fez na página 28, ele perguntava, ele falou, posso seguir? Vocês aguentam mais um pouco? Às vezes já tinha dado o horário do seminário. Ele falou, vamos mais um pouco? Vou fazer uma meditação e tal. Então ele ia junto com aquele grupo, né? Deixando bem claro que naquele grupo ficava quem queria. Né? Então, se eu ficasse com sono ou passasse mal, eu saía. Né? Tinha muita gente que durante o seminário tinha um dia lá que passava mal, não ia. Voltava no dia seguinte ou 2 dias depois. Porque coisas eram colocadas em movimento. Às vezes em cima de uma meditação, de um exercício ou de uma palavra. Não necessariamente do Bert Hellinger, mas da pessoa que estava sentada do meu lado.
né? Então, aquele campo, ele move a todos, né? Por isso que a Sophie Hellinger, né, questiona o fato de que aqui no Brasil nós estabelecemos valores diferentes, né, para quem vai constelar um tema e para quem vai representar, né? Mas a gente também podia dar como resposta o fato que em cada país, em cada local, se criam campos diferentes, necessidades diferentes. Ah, isso gera um desequilíbrio? Pode ser. E provavelmente a gente vai ter que lidar com esse desequilíbrio, né? Então, estamos caminhando nesse sentido também. É uma interrogação que eu faço também em cima dessa questão de valor, né? Do valor agregado, como cobrar aí nas constelações. Isso tem a ver com equilíbrio de troca, dar e tomar, né? E a gente já vai chegar nisso daqui a pouco na leitura, né? Então, eu acho que eu entendi a pergunta da Vera, seria mais ou menos assim que eu responderia, né? É que quando você coloca espírito superior, Vera, parece que a gente está falando de religião. E não é, a gente está falando de consciência espiritual, né? E não que ela seja superior, porque na verdade ela está, o tempo todo ela está aí. Né? É que nem o campo morfogênico, ele está presente. É que eu, às vezes, não consigo acessá-lo, né? A Angélica Oliveira, ela faz a metáfora do Wi-Fi, né? O Wi-Fi está aqui, eu não estou vendo ele, mas o meu celular está acessando o Wi-Fi, inclusive ele está codificando informações de imagem para mim, então eu estou vendo vocês aqui. Isso é tudo Wi-Fi, essas informações estão todas num campo invisível aqui. Mas eu preciso de um tradutor, que é meu celular, o meu computador, para poder ler essas informações. Se eu não tenho esse tradutor, não funciona. Às vezes, o tradutor no campo é o representante. Na maioria das vezes é o representante. O facilitador ou o próprio cliente. Porque muitas vezes o cliente já constelou o tema antes de chegar no workshop. Né? Então, aquilo que vai aparecer lá é só uma confirmação de algo que ele já estava movimentando. Né? E, novamente, isso tem a ver também com os diferentes níveis de consciência. Alguém gostaria de fazer alguma colocação em relação a isso? Ok, então o Eurico vai continuar mais um pouco. Vamos lá. Antes e depois. Outra desordem que, em diversos aspectos, torna um indivíduo doente e também constitui, de outras formas, obstáculos ao sucesso na vida, é a violação da hierarquia do antes e depois. Em nossa cultura, essa hierarquia foi amplamente excluída da consciência. Quanto mais a ignoramos, maior é o efeito adoecedor exercido por ela, principalmente porque, muitas vezes, aparece em forma de amor. Aqui também se observa que a arrogância do amor, que viola a hierarquia, possui um efeito nocivo sobre a saúde e o sucesso. O que significa antes ou depois em nossa alma coletiva? No sentido original, antes e depois são entendidos temporalmente, quer dizer, aquele que existiu temporalmente mais cedo, ou seja, que nasceu antes do outro, tem precedência sobre os que vieram depois. Nesse sentido, o filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independentemente do sexo. Esse antes ou depois determina a hierarquia entre os irmãos e, de fato, entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. A hierarquia, nesse sentido, é uma ordem original. Ela é válida também em outros aspectos de nossos relacionamentos. Por exemplo, os pais iniciam a família conjuntamente, como um casal. Ambos assumem, perante os filhos, a primeira posição, a qual não pode ser disputada com eles por ninguém, nem mesmo por uma autoridade. E eles vêm em primeiro lugar. Essa hierarquia também vale para empresas e na profissão. Contudo, irei me restringir às relações nas quais essa desordem
pode adoecer as pessoas ou levá-las à morte, sem que estejam conscientes disso. Como se revela essa desordem em nossa família? Ela se revela na frase interna, eu por você. Ou seja, quando um indivíduo que veio depois assume arrogantemente algo por alguém que já estava lá antes dele. Por exemplo, quando um filho diz essa frase internamente à mãe ou ao pai, ao ver que estes querem ir embora. Essa frase transforma os filhos em heróis. Todo herói de uma tragédia assume, quando criança, algo que compete apenas a indivíduos que já estavam lá antes dele. Nesse sentido, essa frase se associa com a frase de um indivíduo que já estava lá antes dele: você por mim. Ao final das tragédias, o final das tragédias é conhecido. Termina com a morte do herói e com a morte de suas vítimas. Estou me referindo aos pequenos heróis que ficam doentes ou morrem no lugar da mãe ou do pai, para preservar suas vidas ou para salvar um outro membro familiar. A redenção. A religião e seus ensinamentos sobre o pecado original, através dos quais afirma a necessidade do homem por redenção e expiação, está completamente submetida à expressão eu por você. Primeiro, havemos em Jesus, que assumiu para si, como representante de todos, as expiações para os seus pecados, através de seu auto-sacrifício. A mesma máxima é utilizada de diversas formas por seus adeptos e colocados em prática, com uma base em uma expressão de Jesus: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, ou seja, o amor de quem diz, eu por você. Há quantos autossacrifícios, quanta abnegação, quanto heroísmo, quanto sentimento de superioridade e quantas doenças e mortes heróica levou essa frase. Quantos se sacrificaram por essa frase? Não continuarei me aprofundando nessas conexões. Elas estão ligadas às bases de nossa cultura e ao campo espiritual, no qual ela se fundamenta. Mesmo assim, torno claro, com essas considerações, até que ponto as doenças e a morte precoce de muitos são motivadas pela religião. Por exemplo, como expiação pela própria culpa ou pela culpa de outros. Meditação. Nossas próprias frases internas. Tomamos um tempo para nós mesmos e entramos em um estado de meditação profundo e quieto. Ele é alcançado mais facilmente quando permanecemos no momento, como ele é, sem interferir e sem olhar para frente ou para trás. Após alguns instantes, retornamos à nossa infância. Olhamos para situações nas quais nos preocupamos com a nossa mãe ou com o nosso pai. A preocupação principal de um filho é sempre se os pais irão permanecer, se irão embora ou se ficarão doentes ou morrer. Olhamos para essas situações com os olhos da criança que um dia fomos. O que acontecia com a nossa alma? Como lidávamos com nossos medos? Havia uma frase interna que dizíamos: fizemos uma promessa a um poder maior, ou até mesmo um voto no sentido de: se você fizer com que eles fiquem, então eu irei. Tais frases são similares à frase: antes eu do que você. A pergunta é: o que sacrificamos em tal ocasião? O que estávamos dispostos a sacrificar como retribuição pela dádiva de que a situação da mãe ou de um outro membro familiar melhorasse, permitindo-lhe permanecer conosco? Será que sacrificamos internamente algo de nossa saúde? Estávamos dispostos até a morrer? Como isso afetou a nossa vida?
como passamos a nos relacionar com o nosso corpo? A pergunta é: como é possível desfazer essa promessa e essa frase? Como reencontramos novamente a expectativa de vida plena, nossa alegria e a nossa saúde? Olhamos para as pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo apenas para que pudessem permanecer e para que melhorassem. Ajoelhamo-nos internamente perante elas, internamente, e as olhamos. Após algum tempo, ao nos sentirmos realmente numa posição inferior e percebermos a sua grandeza perante nós, dizemos: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês sou pequeno e permaneço pequeno. Depois olhamos para além deles, para um poder eterno, em cujas mãos estão exclusivamente o destino deles e o nosso. Talvez, naquela época, tenhamos chamado esse poder de Deus. Olhamos esse poder nos olhos e talvez possamos ver como as lágrimas escorrem sobre suas faces. Ao ver tudo aquilo que estivemos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou por outros, ele nos dá a mão. Reunimos por toda a nossa coragem e dizemos a ele: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos e entrego a seu amor, da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve também a mim, dessas frases, por favor. Depois esperamos bastante, até que percebemos o que transformou em nosso corpo, em nosso sentimento de vida, e dizemos a esse poder: eu sou grato. Aqui acompanhei-o apenas nessa única frase. De maneira similar, você pode encontrar por si só a solução para as outras duas frases. Você por mim e eu também. Se você achar a solução, também nesses casos, penetrará num outro campo espiritual, um campo espiritual amigável perante a vida de todos nós. De que forma? Feliz. Só um instantinho, Eurico. Vale a ressalva aqui, né? Eu por você, e talvez depois, como adulto, você por você, eu por mim, né? Mas para isso, primeiro precisamos olhar para esse sacrifício, né? Para essa redenção, né? Para essa sanação, né? Isso que é legal do espanhol. O espanhol tem nessa palavra essa força, né? Na sanação tem uma redenção, tem algo terapêutico aí. Lembrando que a palavra sacrifício vem de sacro ofício, me colocar a serviço de algo sagrado. Ou seja, minha vida pelo meu pai, pela minha mãe. Eu sacrifico a mim por eles, porque eles são o que há de mais sagrado para mim. E aí vamos pensar sistemicamente, né? O meu papai fez a mesma coisa pelos pais dele, a mamãe fez a mesma coisa pelos pais dela, e assim por diante, né? Então, isso é quase que religioso, é uma corrente sacra, né? Na hora que Hellinger fala de colocar isso nas mãos de algo superior, né? Do destino, né? E é interessante, né? Que para a mitologia nórdica o destino é tudo, né? E aí a gente pensa também no maktub, né? Dos árabes, né? O destino como algo que sempre está lá e é muito maior. E eu me coloco num lugar pequeno, menor,
talvez aí eu consiga deixar com o outro o que é do outro e tomar para mim o que é meu, né? Mas como vocês viram aqui nessa meditação, isso é um ritual, né? E muitas vezes os exercícios nas constelações, né, as práticas sistêmicas, ou as próprias constelações, elas têm essas posturas de retorno, de voltar, né, para papai e mamãe, para vovô e para vovó, e fazer uma reverência, fazer uma redenção, reconhecer a grandeza destes que me criaram, destes que foram minha origem. Ah, mas foi muito ruim. Exato, eu tenho que olhar para isso até para compreender as implicações deste ruim hoje, né? Mas para isso eu tenho que reconhecer que isso existiu. Se eu simplesmente afastar isso, esconder isso, talvez eu também não vou ver as implicações, os intricamentos, emaranhamentos no presente. Então, na meditação, sim, eu fico no aqui e agora, no momento, mas eu vou para lugares dentro, né, do meu corpo, dentro da minha alma, onde papai e mamãe é grande e eu sou pequeno, né? E esse lugar de vulnerabilidade, ele tem muito poder, tem muita força, né? Esse é um dos exercícios que eu vi Beto fazer no Brasil, vi Beto fazer na Alemanha, ele sempre voltava a fazer de novo. E a gente fala, pô, é um básico, né? Fazer a referência a pai e mãe. É básico. Tem um vídeo de uma colega, agora não vou lembrar o nome da colega, se alguém lembrar pode mencionar aí, que ela começa o vídeo tomando água e ela fala, tomar pai e mãe todos os dias, um remédio, né, que pode ser em doses generosas, né? E aí ela pega o copo d'água como que uma metáfora para esse tomar pai e mãe, né? Sim, como o Eurico está fazendo aí, né? Logicamente, água, né? Vamos deixar de lado a branquinha, vamos ficar na água mesmo. Mas é um exercício interessante, porque muitas vezes quando eu vou beber dessa forma, eu vou tomar a água dessa forma, às vezes vem lembranças, vem amargor, vem salgado, vem doce, né? Então, como que eu tomo pai e mãe hoje? E às vezes esse hoje me leva a um momento anterior, onde era amargo, onde era difícil, onde era salgado. Talvez o salgado eram as lágrimas. Não necessariamente as minhas, talvez as de minha mãe, talvez de meu pai. Uma separação que até hoje eu não entendi. Aliás, numa separação que até hoje eu acho que foi culpa minha, né? Porque como criança eu me coloquei nesse lugar, né? Ah, se não fosse eu, talvez eles estivessem juntos, né? E aí a gente fala aí das lealdades invisíveis ou desse amor cego, né? E a criança ela apresenta isso muito forte. Por isso que muitas vezes trazemos essa referência, esse conceito para dentro da constelação da criança interior, da criança ferida, da criança adaptada, da criança livre. Né? No final do texto, o Hellinger está falando talvez da criança livre, né? Livre de culpa e talvez feliz. Feliz e plena no lugar que ela ocupa, né? Ciente do lugar que ela ocupa. Esse também é o caminho para o adulto. Né? O adulto poder ocupar o lugar de adulto, às vezes ele tem que resgatar crianças. Né? A fonte da qual Hellinger bebeu foi a análise transacional. Né? Então, vale a pena a cada um aqui que quiser aprofundar essa questão dessas várias instâncias que temos dentro de nós, procurar o trabalho de Eric Berne, que Bert Hellinger leu muito, estudou junto com o Eric Berne, e que ele traz muito para a constelação familiar, e quando ele fala de destino, ele também está falando de script de vida. Né? Então, todos nós temos um script de vida. E esse roteiro de vida ele foi escrito antes mesmo de nós nascermos. Às vezes, nós nascemos para salvar o casamento. Às vezes, nós nascemos porque era uma promessa para a vovó ou para o vovô. Às vezes, nós nascemos porque foi um acidente.
a paixão e o amor venceu, né? E assim por diante. Isso vai estabelecer scripts, formas, né, da gente viver. A criança não consegue editar isso. O adulto, sim. Mas para o adulto editar isso, ele tem que relembrar a criança. Ele tem que voltar para esse lugar. Por que eu estou falando disso? Por causa do começo da leitura do Eurico, a questão dos excluídos. Às vezes, essa criança é um excluído. Eu excluí a mim mesmo, né? E aí eu falo para vocês, eu não lembro da minha infância. Não lembro. Realmente, a gente tem poucas memórias da infância. O Freud fala que dos 6 anos até o nascimento, geralmente existe uma amnésia, né? Que são fases onde a gente formou grande parte do nosso caráter, né? Das bases, né? Do nosso caráter. Mas existem pessoas que falam, olha, eu não lembro nada da minha infância, da minha adolescência, né? E aí talvez exista algo apontando para uma exclusão, né? Uma fase da minha vida muito difícil, muito complicada. A Mônica está perguntando, né? Tem alguma indicação para ler sobre análise transacional? A gente tem a maioria dos livros do Eric Berne traduzidos aqui para o Brasil em português. Tá? Então, o nome dele é esse. O mais conhecido é o chamado análise transacional, né? Os jogos relacionais. Né? Vocês vão achar ele facilmente na Amazon. Mas tem muitos outros livros dele, né? E vocês vão encontrar muita coisa na internet, né? Muitos artigos. Análise transacional é uma das escolas da psicologia. Tá? Então, ela é uma força dentro da psicologia, muito utilizada, a análise transacional em empresas. Né? Ela é uma ferramenta muito didática, né? Para se falar de estados de amadurecimento. Né? Se você está no estado mais pai, no estado mais criança, no estado mais adulto. E é fato. Né? Tem momentos em que eu vou precisar da criança para ter criatividade, para ter energia, para ter vivacidade. Vão ter momentos que eu vou ter que entrar no pai para colocar ordem, para dar afeto, para dar conforto, acolhimento. E o adulto, que é o mediador, né? É o que tenta conduzir aí as coisas de uma forma equilibrada. Né? Opa, obrigado aí. A Vera Lúcia também está citando um livro para a gente aí, Nascidos para Vencer, sobre análise transacional, de Miriel James. Né? Mas tem realmente muitas obras. Dentro da constelação familiar, nós temos alguns colegas que, em suas formações, eles ministram também sobre a análise transacional. Né? Então, é uma das fases de Bert Hellinger. A doutora Ursula Frank debate isso no livro dela, O Rio Nunca Olha para Trás, falando do período em que Bert estudou com Eric Berne. E os últimos anos, lá na Alemanha, nos training camps, a gente teve a presença de Rüdiger Rogol, que era um psiquiatra especialista em análise transacional, uma das maiores assumidades europeias em análise transacional, e ele acompanhou os últimos, acho que 8 anos, né, dos seminários lá da Alemanha. Veio a falecer ano passado, né? Mas ele trazia muito essa força da análise transacional para dentro das constelações familiares, trazendo, inclusive, a questão dos contos de fada. Né? Albertina, você está mostrando alguma coisa aí para a gente? Opa, eu acho que você vai ter que escrever mesmo, né? Ou então eu que não estou conseguindo ler. Esse é o Nascidos para Vencer. Okay. Ótimo. Muito obrigado pela referência aí. Eurico, você quer complementar alguma coisa? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Né? Senão a gente joga para o Marcos, na semana que vem. Não, só para ilustrar, Renê, você falou da colega, né, que faz o exercício do copo d'água, e eu também, quando eu
percebo que um cliente ou uma cliente tem essa dificuldade de tomar o pai, tomar a mãe, fazer esse movimento, eu sempre dou um exercício muito parecido dessa forma, sabe? De encher um copo d'água, um momento particular, um momento só seu, você ali olhar naquele copo d'água cheio, você olhar ali aquela totalidade do pai e da mãe. E você vai tomando essa água devagarzinho, no seu momento, somente com você mesmo, vai tomando a sua água devagarzinho e vai sempre dizendo: eu tomo você, aceito você exatamente como você é, e faz esse movimento de aceitação, de tomar mesmo, né? Tomar significa energia, né? A gente pegar o copo e a gente virar esse copo, a gente tomar, né? Eu sempre falo para as pessoas, é diferente de receber, né? Receber, eu falo assim: olha, Renê, vou te dar esse copo de presente. O Renê fica lá sentadinho, né? Eu tenho que ir lá esticar o copo até para o Renê, né? Aí ele não fez nada, ele só recebeu. Mas é diferente quando você vai lá, faz o movimento, você vai lá, pega esse copo, né? Eu falo, vou te dar esse copo, Renê. O Renê já levanta, já, opa, vai de encontro. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer também para tomar o nosso pai, a nossa mãe, e a gente ir de encontro, a gente pegar isso que eles ofereceram para a gente e realmente mesmo fazer o exercíciozinho simbolizado pela água da gente tomar inteiramente isso. Então, para acrescentar aí um exercício, né, que eu sempre compartilho. Gratidão, Boa. Renê. Obrigado pelo exercício. Vale a pena a gente fazer isso, essa tomada de consciência, né, desse exercício. E ainda um adendo aí, né, você falou, né, do Davi Tomar. Existem pessoas que às vezes fazem confusão aí, no alemão, eu coloquei aí no texto, né, o Hellinger é bem claro em relação a isso, é geben und nehmen. Geben é dar, nehmen é tomar. Receber é entnehmen, né? É outra forma. E aí o Hellinger faz uma diferença entre pai e filho, né, dar e tomar, e, por exemplo, entre casais, você tem o tomar e você tem o receber. Né? Então, geralmente, quando os dois estão na consciência, tal, eles recebem. Né? Mas eles, em muitos aspectos na relação, eles estão na inconsciência, eles tomam, ou eles dão. Às vezes eles tomam demais e exaurem o outro. Né? E o outro não sabe não dar. Né? Ele dá, até que não tem mais nada. Né? Então aí a gente. Exato, é o total desequilíbrio. E aí a gente está falando também dessas dinâmicas ocultas. Né? Então o receber, ele fala de uma consciência. Né? Eu recebo, eu entrego. Entregar também é diferente de dar. Né? Receber e entregar tem a ver muito com uma consciência, com uma clareza. Né? O dar e tomar, ele tem algo aí emaranhado, intrincado, inconsciente, amor cego. Né? E todo tem isso. Né? Então, vocês podem fazer quantas constelações quiserem, quantas terapias quiserem, isso às vezes sempre vai estar encoberto. Mas, como tudo, pode ser descoberto. Se você chegar numa maturidade específica, num momento específico, adequado para tal. Né? Então, a sugestão para vocês é vocês fazerem o exercício do copo d'água, e aí na semana seguinte vocês perguntam para o Marcos, e aí, Marcos, você tem bebido muita água? Se ele falar que não, fala para ele, você não está tomando pai o suficiente, Marcos. Fazer a pegadinha com ele. É só torcer para ele não assistir a aula nossa aqui, tá? Vamos deixar para subir para o YouTube a semana que vem, então. Eu não vou dar spoiler para ele, eu vou deixar ele no escuro. Só vou passar a página que a gente parou. Genial, gratidão. Então, eu agradeço a leitura aí do Eurico, agradeço a presença de todas vocês aqui, as pessoas novas que estão aqui, a colega Renata Pinotti, que bom ter você aqui, também uma colega aí que está
lá no comecinho começou a acompanhar o Beto também, né? Não me deixou mentir aqui às vezes que eu falei do Beto, né? E tal. E, bom, se você quiser falar alguma coisa, Renato, pode falar, né? Você tá faz tempo aí no campo também, e aliás, você acompanhou esse grupo lá no comecinho, né? 2016. Sim, eu fiquei muito feliz, eu lembrei hoje, falei, vou entrar, mas eu cheguei jantando, fiquei com a câmera desligada, tô aqui ouvindo vocês, maravilhoso, adorei, foi incrível, um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Oh. Obrigado pela presença de todos vocês, todas vocês. Passo a palavra aí para a Manuela. Por favor, Manuela. Obrigada, Renê, muito obrigada pela sua dádiva, por nos acompanhar, nos esclarecer, nos acrescentar. Bem-haja. Agradeço também a presença de todos. Desejo-vos uma excelente semana e encontramo-nos novamente na próxima terça-feira. Obrigada, Eurico, também pela sua leitura e a todos pela participação, pelas dúvidas, pelas questões. Muito obrigada e até para a próxima semana. Uma boa noite para todos. Obrigada, Manuela. Obrigada, Boa Renê. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Gratidão, Gratidão. Obrigada. Obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, querida. Até. Tchau.